Como é que é, maltinha do balé? Este é um vídeo extra, por assim dizer. E é um vídeo extra porquê? Porque eu até há bem pouco, há coisa de 2 anos, nunca tinha assistido a nenhum filme do Star Wars. O quê? Ah, sacana! Don't you do that. Então, eu fui ver o Force Awakens, não gostei, whatever, seguindo para a frente. Depois, não sei porquê, deu uma vontade de ver o Rogue One. E então o Rogue One eu gostei muito. E foi aí que eu comecei a decidir ver o resto da saga Star Wars. Ou seja, depois de ver agora o episódio 8. Bem, Thunder, vamos começar então com os nossos tops. Yeah. Começas tu primeiro? Começo eu. Então vamos lá. Qual é o pior filme da série para mim? Star Wars The Last Jedi. Não concordo, mas ok. Concordo perfeitamente. Eu acho que o filme é amazing. Visualmente é fenomenal. Eu não sei palavras. Aquilo não consegui tirar. Só houve uma coisa neste filme que tirou a visão. A cena do cassino. Mas acho que isso foi para ti e para toda a gente. Concordo perfeitamente como o Luke Skywalker acabou, porque ele tinha de acabar assim mais cedo ou mais tarde. Contudo, o que me faz pôr isto no último é a maneira como lidaram com o Luke, da maneira como a personagem está estabelecida antes e como ele está depois. Discordo completamente da reação dele, de que eles levaram o Luke. Discordo e rejeito completamente. O Luke Skywalker não é assim. E tirando outros plot holes, basicamente o que eu quero dizer dos plot holes é o seguinte: foi aquela situação engraçada de que estamos num círculo cheio de crianças e fazemos um jogo que começas tu a contar uma história e eu Continuas a continuo a história. Faz conta que o George Lucas começou a história, certo? Tu, como J.J. Abrams, pegaste na história e acrescentaste decentemente de tudo, até nem foi má. Agora eu, o que é que eu fiz? Peguei na história toda. Fuck you, I'm gonna do my way. Foi isso que eu senti do Last Jedi. Não sei. Qual foi o filme que mais testaste, pá? Bem, eu tenho de dizer que o primeiro que vi para mim foi o pior. Ou seja, foi o Force Awakens. Aquilo é um filme sem cabimento, ou seja, sem pés nem cabeça. Tipo, epá, uma personagem que não domina a força do nada, tem poderes. Epá, mesmo que. Opa, a mim podem-me dizer. Esqueci-me dessa parte do Last Jedi. A mim podem-me dizer o que quiserem, mas eu acho uma personagem que em 2 dias, acho que aquilo representa o que foi equivalente para aí a 2 dias, uma personagem que nunca tinha manipulado a puta da força, tipo, chega na batalha final lá na Death Star, chega e tipo já consegue derrotar um gajo que supostamente já é quase um Lord Sith. Epá, calma aí, é tipo. Até eu que não percebia de nada de Star Wars até então, fora tudo o resto, que aquilo. Então as dogfights naquilo eram a cena mais ridícula. Okay, o meu segundo filme que eu mais testei, pessoal, foi o Attack of the Clones. Por 3 razões simples, rápidas. Ponto. O pace é muito lento, mas tinha de haver romance pelo meio. Tinha romance. 2, eu penso que os 2 atores não tinham química nenhuma. E também o filme só começou a acelerar no fim. Só começou a no fim, até lá foi um drag enorme. E o teu, pá? Bem, este é controverso, porque se no teu top. Bem, eu não vou dizer nada, porque senão vou estar a Então qual é? Vou dizer apenas que o meu é o Return of the Jedi. Off! Eu, Get the f***! eu vou justificar, pessoal. É assim. Porque é que eu não gostei assim muito do Return of the Jedi? Epá, pace issues, na minha opinião. Acho que o filme, tipo, tanto anda muito rápido como já anda muito lento. Tipo, não tem uma consistência nesse sentido. Atenção, para mim é um dos piores, mas tem a melhor dogfight de todo o Star Wars. Oh my god! Nisso eu não consigo discordar. Para mim é a melhor dogfight que existe em Star Wars. Depois, como eles decidiram fazer com que as personagens se interligassem as histórias para culminar naquilo, achei aquilo um bocado ridículo. Depois lá aqueles bichinhos daquele planeta, aqueles peludos que eu nem sei como é que eles chamam. Opa, népia, tipo. Aliás, de toda a saga Star Wars, acho que estes foram os piores bichos, ainda piores que os Jar Jars ou
E depois a parte final, que devia ser o climax de toda a série, era basicamente You will turn to the dark side. I know it's your destiny. No, I'm in the light side. I believe in this. E era basicamente isto para ler a p da fight toda. É tipo irritante. Tudo isto culminou em que este filme não me suscitou assim tanto interesse em relação a tudo o resto. Ainda bem que eu vi montes deles antes de ver este, porque se tivesse visto esse e o Force Awakens, jeez. Posso? Podes. Ótimo. O meu próximo filme. Epá, virava ao contrário. O próximo filme que eu testei foi a minha lista, que eu acho que vou ter de alterar, porque vou ter de alterar aqui on the fly, que é o Force Awakens. É o terceiro filme que eu não gostei. Pondo esta trilogia, tipo, para até ver. Não tem sido nada especial. É a razão daquilo que eu disse há bocado a ele, da Rey ser uma Mary Sue. Apesar da atriz não fazer um mau trabalho. Eu acho que a atriz está a fazer um ótimo trabalho. Tanto no Force Awakens como no Last Jedi. Está a fazer um. E o Paul Cameron, aquele piloto, o X-Wing, até agora é a personagem que mais me. Que mais te Está-me cativada. Tu viste aí as cenas do Last Jedi, foste comigo ao cinema, tu viste que eu fiquei, foda-se. Mesmo do caralho, O Finn, neste filme, teve mais utilidade que no Last Jedi. Aliás, eu acho que o Last Jedi devia ter morrido, porque estar lá ou não estar lá, estar lá ou não estar é a mesma merda. Ia dar exatamente o mesmo plot. Mas pronto, o problema do Force Awakens, na minha opinião, é porque tinha um filme mediano, mas não tinha climax. E basicamente foi o remake do episódio 4. E eu, foi um fanservice all the way no minuto 0 ao minuto máximo, que eu não sei, 1h30, aquilo foi 1 hora, não sei. Foi no momento todo, foi fanservice. E eu não gostei muito disso. Provavelmente esse deve ter sido para mim o pior aspecto desse filme. Pronto. E que teu rapaz, qual é o número 7? Bem pessoal, o meu é o Attack of the Clones, não está muito longe da posição que ele meteu o Attack of the Clones, se bem que para mim aqui é quando a minha lista está a começar a ganhar alguma qualidade. Qualidade. É assim, eu entendo a necessidade da história, atenção, eu entendo perfeitamente, e eu acredito que tenha sido esta história que eles tenham metido no filme, ou seja, mostrar o romance entre o Anakin e a princesa. A Padman, whatever, não me estava a lembrar do nome. Acredito que tenha sido necessário. E eu gostei do romance, atenção, não me levem a mal, mas eu gostei do romance. O maior problema deste filme é o pacing. É um pacing. Eles não escolheram. Ou seja, a side story que estava a acontecer ali, ou seja, basicamente era um Jedi a começar a descobrir os Sith, por assim dizer. Eles não conseguiram meter algo interessante, algo. Pronto, só que tem aquela parte do Boba Fett, mas. O pace é o que estraga este filme, porque tinha tudo para ser um filme ainda mais. Com mais qualidade, ou seja, que ia acrescentar mais à trilogia. Vocês vão perceber rapidamente qual é a minha trilogia favorita. Bem, Thunder. Pessoal, o meu sexto filme que eu começa aqui a ficar melhor na minha opinião é o Phantom Menace, por 3 razões. Tem uma das personagens favoritas que me conquistou logo no princípio, que é o Jedi Master Qui-Gon Jinn. Brutal. Que foi dada à vida por Liam Neeson, o ator, não sei se estou a dizer o nome porque o ator é fenomenal. Tem a personagem que eu mais detesto, que é o Jar Jar Binks. E tem a melhor score da saga, do Hall of Fate. Aquela luta entre o Qui-Gon Jinn, Obi-Wan e o Darth Maul. E o Darth Maul, mano. Aqui é a lista quando ela começa a ganhar. Sim, exatamente. Qualidade. Oh my god. É pena que este filme só seja interessante mais de metade, exatamente como o episódio 2. Mas quando começou a apanhar a tração, adorei. Aquela fight final, man. Ainda hoje vejo aquilo e espumo pela boca como a primeira vez quando eu fui ver ao cinema em 1999. Uau! Eu não concordo muito com essa colocação, mas whatever, já falamos. Qual é o teu número 6? Bem, o meu é o Last Jedi. É assim, eu compreendo porque é que os fãs mais antigos de Star Wars ficaram com tanta rage em relação ao Lucas. O que representa para muitos o herói galáctico e supostamente ele ali estava a ser um cobarde galáctico.
Eu percebo, mas também percebo que o diretor tenha querido dar à personagem tipo um desgaste mental, ou seja, de tanta porcaria que ele passou, houve um turning point e o Kylo Ren foi o turning point para ele. Ok, ele resistiu a muita coisa, viu muitos colegas a morrer, dentro de todo o canon, e depois ele ali, pronto, mostrar aquilo, para muitas pessoas não concordam, isto já vai do gosto de cada um, mas para mim, acho que ainda assim é justificável. Para mim, também, o ponto mais alto desse filme é a ligação do Kylo Ren com a Rey. Acho que, mas lá está, este filme, se o pessoal fala que o Force Awakens é uma imitação do New Hope, porra, este aqui é sem dúvida uma imitação. Este só varia um pouco do Empire Strikes Back. E tu não tens nada contra o facto dos plots criados, criados no Force Awakens, tenham sido completamente destruídos do Last Jedi? Tornando pointless. Assim, a parte do mapa, sim, acho que é o maior plot hole. O hype tão grande que até os próprios já. Tipo, todo o hype criado no filme anterior foi destruído neste filme. Principalmente o Snoke. Sabes que, eu pessoalmente se calhar não compartilhei das mesmas expectativas que vocês. Provavelmente, mas tens de concordar, uma das personagens mais interessantes do Force Awakens foi o Snoke. Quem é o Snoke? Onde é que ele estava durante a trilogia original? Ele supostamente seria o novo Imperador. Principalmente aquela backstory toda. O que é isto? E de repente ele... É assim... Como é que eu ia te dizer? Eu entendi de certa forma porque é que eles tentaram eliminar já o Snoke. Eu acho que entendo qual é a direção que este diretor queria levar se ele fizesse o terceiro filme da trilogia. Eu acho que o objetivo dele é tipo dar uma passagem de tempo maior. Pois. Ou seja, o J.J. Abrams vai ser obrigado a fazer essa passagem. Pois, o J.J. Abrams vai ter de resolver merdas dos outros. Porque lá está, não pode haver uma conexão direta da história deste filme com o próximo. Ou seja, tem que haver uma certa passagem de tempo. Pois, principalmente obriga o final deste filme. Com a atriz que faleceu, Carrie Fisher faleceu. E se eles derem outro recast de outra atriz, meu Deus, a fanbase desaparece. O core desaparece. Eles já. É a mesma coisa que no meio da trilogia do Batman original, o do Christopher Nolan, o ator principal mudar a meio. Não vai fazer sentido, Pronto, pessoal, e é basicamente por isso é que eu gosto do Last Jedi. Siga. O meu quinto posição é aonde tudo começou. The New Hope. Caga. É o mesmo que o teu, não é? Ótimo. É o seguinte, foi o primeiro filme que eu vi de Star Wars. Eu tenho a admitir que para um filme daquele ano foi. Estabelece já coisas muito bem. É verdade. Não é tipo nem o melhor nem o pior, mas acho que é o tipo o filme mais equilibrado. Exatamente. Tem algumas coisas que não fazem assim. O que mais marcam aqui é o ator Alex Guinness, que faz de Obi-Wan, Ben Kenobi. Sim. O ator, dá para ver perfeitamente o gabarito dos atores daquela altura, que faz lembrar tipo atores tipo James Bond, Sean Connery, faz lembrar aqueles atores mesmo que uma pessoa quando nasceu os filmes já eram bem escolhidos. E sabes uma cena que eu gostei foi a cena de mostrar já naquela altura que mesmo a personagem principal pode falhar, pode errar, percebes? Exatamente. Eu gostei bem desse pormenor. Exatamente. E também que a personagem principal... E perceber que o mundo é muito maior do que aquilo que eles mostram assim no primeiro... Também é bom ver que a personagem principal não consegue fazer tudo sozinho, porque se não tivesse sido o Han Solo na última cena a safá-lo literalmente o Darth Vader, ele não ia conseguir destruir esta Perceber a incapacidade dos atores, das personagens, de enfrentar aquele inimigo. Exatamente. Porque não estão preparadas para enfrentar. Mas não. E foram improvisando ao longo tempo. Basicamente eles foram improvisando. Eu acho que foi um filme equilibrado. Eu adoro a parte final do filme, a Trench Run. Está brutal. Era o maior plot hole de todos apareceu neste filme, logo no princípio, que era como é que eles conseguiram os planos? Sim, mas pronto, já temos a resposta oficial. Já temos a resposta antes, oficial. antigamente era devido o antigo canon estava respondido através de filmes, através de jogos de computador.
que agora tornaram-se Legends. Mas sim, qual é a parte que eu também gostei deste filme antes de passar para ti, se não me lembro? A cena da cantina, apesar de ser um humor. Tu podes já fazer o 4 porque já respondi, eu acho que adoro, nós aqui concordamos. E uma das cenas mais que eu gostei foi na cantina, foi quando o Luke apresentou-se ao Han Solo. Foi a cena que eles apresentaram, basicamente aquela estúpida caralha que toda a gente acredita que seja estúpido, que é que o que? O Millennium Falcon é rápido como tu dizes? E ele, então tu nunca ouviste dizer que o Millennium Falcon fez uma corrida Castle Run em 12 parsecs? Sabes o que é um parsec? Não. É uma distância de quê? É uma distância de... É uma medida de distância, não uma medida de velocidade. Ou seja, ele estava a dizer que o Canab fez em 12 parsecs, a volta foi mais rápida do mundo. Só que no guião diz lá, depois desse diálogo, diz lá, Obi-Wan olha para o Han Solo de uma maneira ignorante para que viu a estupidez do que ele acabou de dizer. Está no mesmo no script. E eu fui voltar ao filme, à cena, e vi-se mesmo o ator aqui e disse assim. Awesome. Queres que eu salte então para o 4? Assim salta porque neste eu acho que não consigo discordar de ti. O próximo filme para mim foi Rogue One. 4. Rogue One. Oh my god! Que filme que começa tão lento. Não tinha tração nenhuma. Mas oh my god, quando ele meteu a terceira ou a quarta mudança. Oh my god! Aquela foi. Epá, eu não consigo parar. As personagens, por si fizeram um bom trabalho. Não nos fizeram pegar muito a elas, porque o destino delas já estava marcado. Não nos obrigaram a estar emocionalmente ligados a elas, mas contaram um backstory delas razoavelmente bem. Não, tiveram um storytelling brutal. E depois, epá, o climax, as lutas, ainda mais foram buscar cenas cortadas do episódio 4 para poder ter continuidade, não é? Por exemplo, o Red Leader das naves do episódio 4 já morreu, não é? Mas podiam utilizar uma família, se podiam utilizar antigos cenas não utilizadas do episódio 4 para fazer continuidade. Reviveram o Kushner, o ator que já morreu na década de 90, com aquele CGI todo maravilhoso, que é tão esquisito às vezes. Opa, e Darth Vader. Oh my god, tem que ver aqui no cinema. Darth Vader a ver o Darth Vader. Oh my god, foi awesome. E o teu, qual é o quarto? Eu, para mim, é o melhor da primeira trilogia, sem dúvida alguma. É então o Empire Strikes Back. Nice. Nice, very nice. Esse filme para mim superou todas as expectativas. O New Hope já achei que tinha sido um filme interessante mas o Empire Strikes Back foi ver a evolução do Luke. Oh my god, sim. É espetacular. Eu acho que aí deu para perceber, eles querem fazer com que esta personagem cresça, as intrigas que criaram. Aliás, já nesse filme dão a entender que existe outro Skywalker. Indicam. Há uma parte que o Obi-Wan, em forma Force Ghost, ele vira-se para o Yoda, diz qualquer coisa. Ele é a nossa última esperança. E o Yoda vira-se e diz: não, existe outro. Yeah. É aí que te cria a intriga toda. E entre outros aspectos, durante o filme todo há sempre indícios de que o Darth Vader é o pai do Luke, mas não são indícios muito óbvios, mas é aquele detalhe, aquele outro que vai montando até ao climax da parte final. Depois o plot que o Darth Vader arranjou para dar trap a todas as personagens, como as personagens transitam para o terceiro filme. Yeah. Eu tenho mais nos comentários, mas eu vou esperar até chegar a minha vez para dizer, porque eu acho que vais concordar com o que eu vou dizer depois. Ok. Então o terceiro, não é? Sim. Tenho de ver a minha lista outra vez, o terceiro. O meu terceiro foi o terceiro, episódio 3. Revenge of the Sith. O filme que eu me arrependo de não ter ido ao cinema ver. Fui filha da mãe. Não está tão baixo nessa lista. Já estou a ver que está em cima, por isso eu não vou falar muito para tu falares. Eu só vou dizer a razão porque eu adorei. As 3 razões porque eu adorei.
O Downfall do Anakin Skywalker, oh my god, so good. O princípio, oh my god, so good, o dogfight. Oh my god. E oh my god, a luta entre aprendiz e mestre, basicamente o aprendiz que é dotado da força contra o mestre que treinou o corpo todo para ser bom. E ficaram totalmente equiparados um contra o outro. Perfeito. Tirando a parte no fim que eu não, que eu acho que é a única coisa necessária que estava a mais. Mas pronto. Não, mas isso nem me queixo, mas pronto. É a única coisa que eu me queixo desse filme, porque eu acho que estava completamente necessário. Agora, Qual é o no terceiro, né? É pessoal, é assim, eu acho que isto vai contra o que muitos fãs de Star Wars pensam, mas isto é a minha opinião, Phantom Menace. Uau, porquê? Opa, é aquele filme que é assim, o pessoal vai questionar, então, mas Empire Strikes Back para ti foi bom do início ao fim, mas é assim, o que o Empire Strikes Back fez de topo, o Phantom Menace ultrapassou. O Phantom Menace só tem um problema que é tipo, é aquela transição em que eles estão em negociações, que é tipo para ali uns 20 e poucos minutos do filme. O filme são 2 horas e 20 minutos, se eu não estou em erro, ou seja... Uau, lembras-te disso? Lembro-me porque eu lembro-me de dizer isso tinha uma parte dada muito drag, são só apenas alguns 20 minutos. Ok. 20 e poucos minutos. Ou seja, o início do filme é brutalíssimo. Opa, e pronto, e também temos a parte do Jar Jar fazer demasiadas asneiras, ou seja, quererem ter um elemento cómico demasiado assente no filme. Epá, não é que isso não tenha estragado a experiência, que não estragou, mas lá está, luta de Jedi, a evolução que há de... Dá para ver perfeitamente, tipo, é porque na primeira trilogia dá para ver que, pronto, eles estão a aprender, não é? Mas na primeira trilogia dá para ver os Jedi estavam no seu pico de habilidade, dá para ver a diferença. Sim. E ali no Phantom Menace, epá, eles usarem a Force epá, sentiu-se muito mais do que ou seja, a força tem impacto nas batalhas tipo, isso, como tu disseste, o Jabba-Jung, como é que o gajo chama? Qual? O Ji-Jong, como é que ele chama? Jar Jar Binks. Não, o Qui-Gon Jinn. Qui-Gon Jinn, isso. Tipo, essa personagem é brutal. Gostei bué da luta com o Darth Maul. Só teve um problema. Essa luta. Quer dizer, usam a teoria do high ground no... Isso é uma piada, meu! É uma piada do episódio 3 porque o homem diz assim: desista, Anakin, I have the high ground! Isso é uma piada! Eu acho que a falha está no terceiro filme. Atenção, a falha está no terceiro filme e não no primeiro. Quer dizer... Achas que eles pensaram nisso quando usaram o high ground? Mas whatever, tipo, epá, eu acho que pronto, eu veio uma certa falha. Atenção, só não gostei muito de como acabou a batalha. Acho que podia ter sido mais bem pensado. Mas tudo o resto no filme é aquele filme que tem pontos mais altos que os pontos mais altos do Empire Strikes Back, mas tem mais defeitos. Okay. Mas mesmo assim, emocionalmente, agarrou-me muito mais. O próximo, cara. Qual é o meu segundo? Nem preciso de veras. Empire Strikes Back! Oh, good, so good! Aquela batalha de Hoth Battle com os Walkers. É o teu segundo mais. É o teu segundo? É o meu segundo, o Empire Strikes Back. Só que ele é o primeiro. Não vejo uma galheta. Ok. Pronto, aquele que ficou para mim mais abaixo. Pronto, oh my god, a batalha de Hoth, oh my god, nem estou a dizer isso bem, é tão bom com os speeders, meu. Faz lembrar mesmo a desgraça da guerra, que é o Luke ao entrar na nave e dizer ao colega: estás pronto para ir? Ele: estou com força, decido que sou capaz de derrotar o Império sozinho. E 5 minutos depois o gajo morre. Isso foi logo no New Hope, No New Hope não, o Empire Strikes Back. Não, mas tu tens uma cena no New Hope Esse é em que ele... Esse é o teu amigo. Prontos, que ele morre contra o Darth Vader. Tu sabes que no New Hope o Luke era supostamente para entrar na Academia do Império. A sério? Ih, que cena. Mas pronto. Mas isto ninguém conhece porque é uma cena cortada e não é canon. Está cortado, não aparece no filme, por isso não é canon. Ok, depois o que aconteceu no Império? Apareceu o Yoda. Eu adorei o boneco. Eu adorei. Na altura eu já adorava quando era novo. Sim, ok. Pronto, eu não sou muito a favor de practical effects, por isso eu gosto mais do Yoda da segunda trilogia. Ok, mas também a coisa olha que o Império 1 foi remaster.
Porque o episódio 1, porque o primeiro, o que no cinema foi boneco também. Eu, por exemplo, eu não gostei do Yoda do Last Jedi. Pronto. Aquilo já não é CG, aquilo é practical effect. Muito bem. Mas eu gosto do Yoda porque ele começa a brincalhão. Jedi. Oh, this food is terrible! Pumba! Yeah. E depois de repente, I am the master you're looking for. Como é? You're looking for the master I am. Whatever, tipo, Pronto. E depois também dá perfeitamente o Luke decidiu acabar com o treino para ir só aos amigos e depois dá para ver perfeitamente o nível entre Darth Vader e o Luke. O Luke levou um cheiro de porra. Ele veio atacar e o gajo com uma mão, puto, sai daqui, caralho. Mas ali tipo. Não, o Darth Vader ali estava a brincar com ele. Pois estava, aquilo parecia um puto assim a dar murros e o Darth Vader assim só com uma esticada. E depois quando Darth Vader decidiu mandar mesmo a sério, o Luke não teve hipótese. Sempre a recuar a saber até o momento que perdeu a mão. E depois a revelação foi. Opa, eu acho que a revelação foi mesmo. Lá está. O problema ali foi só mesmo a atuação dos atores que na altura não tinham o nível que têm agora. É o altura. Pois, porque o Mark Hamill no Last Jedi era aqui comparado com o Mark Hamill no Empire Strikes Back. Mas também, atenção, que os standards eram outros. Não? Eram. Mas também o que eu gostei mais foi a química que se gerou entre o Han Solo e a Leia. Não foi igual ao episódio 2. Não foi aquele romance de anda cá, toma lá, vai-te embora, não quer saber de ti. Até o momento que o outro completamente supostamente ia morrer e decidiu declarar-se. E com a resposta I know. Fuck yeah, ela está por isso perfeito. E também pela parte final, que não sei se reparaste, quando o Lando Calrissian, uma personagem brutal na minha opinião. Aquele Nigga Boy. Bem pessoal, e o meu segundo é o Rogue One. Epá, este foi o filme que me introduziu à série, que eu comecei a ter o interesse pela série e que me fez ir ver o Last Jedi ao cinema e me fez ver todos os outros filmes que ainda não tinha ido ver. Primeiro que tudo, pessoal, e eu acho que isto é bem importante perceber, neste filme, mais que todos os outros na série, que qualquer outro na série, consegue-se ter a noção de batalha galáctica. Ou seja, vários mundos à guerra uns com os outros, um conflito constante, o facto de haver conversações para tentar-se atingir certos objetivos, e o conflito final, a infiltração. Acho que foi, aliás, de todos os filmes foi a melhor infiltração. Foi. Tipo, a maneira como eles chegaram lá e depois foram descobertos e tudo. Epá, impecável. Eles sabiam que a luta era ou pela cima, mas eu não estava. Yeah. Epá, eu gostei. Por acaso foi um daqueles. O final foi uma cena. Orgasmo. Epá, depois o sacrifício das personagens é. A gente já sabia o que ia acontecer. Sim, mas epá, tu vês aquilo emocionou-me. Eu acho que foi o filme. O que vem a seguir também me emocionou. Mas aquilo me emocionou. Mas a parte final, acho que consegui sentir o peso da moralidade das personagens, percebes? É verdade. Opa, eu gostei bastante. E depois, gostei do facto de não meterem Jedi. Não me perguntes porquê, mas eu gostei. Não meteram, mas meteram aquele gajo cego que parecia um. Mas não, nada a ver. E a comédia com esse gajo foi melhor do que o do Last Jedi. Tipo aquela parte. Pelo menos. Eles a meterem o saco na cabeça do gajo. Are you kidding? Are you blind? Mas pronto, este é o meu segundo e o meu primeiro é o Return of the Jedi. And I fucking hate you. Porquê que o teu Return of the Jedi está no 8ª ou 9ª posição e o meu está no primeiro? Enfim, dogfights. O melhor da Dogfights. E também curti bastante o climax da personagem do Luke contra o Darth Vader. Quando eu era novo, eu lembro que não esperava o twist que foi do Darth Vader fazer o trabalho dele 20 e tal anos depois. Comparado com a visão de interesse, está um bocado atrasado. E gostei do fim. Tu não gostaste dos Ewoks? Eu também não sou grande fã dos Ewoks. A raça primitiva do Retorno com pedras. Esse aí é outro dos aspectos que eu também não gostei nada. Mas pronto. Eu gostei. Foi
Não sei, que parece E que foi uma depois mensagem. tentaram passar demasiada comédia. Olha, eu acho que essa raça conseguiu-me transmitir aquilo que o Jar Jar Transmitiu a mim. provavelmente. Ok, é justo. Opa, mas eu gostei, foi uma. Opá, não sei explicar, foi um filme que eu não consigo parar de ver. Eu já ouvi para aí umas 30 e tal vezes, desde que me lembro. Eu adoro esse filme. Como o Luke apareceu, o badass que ele se tornou só para proteger a irmã. E o Vader tornou-se bom. Pronto, aí está. Não consigo dizer mais. Claro que a maneira deles, dos atores, é típica da década de 80, não é? Sim. Mas, opá, adorei. Pronto, são espectros completamente diferentes do mesmo filme. Vocês podem ver que para mim é um dos piores, para ele é o melhor. Por isso. E qual é o teu melhor? E o meu é o Revenge of the Sith. Why? Opa! Agora Para mim, everything goes to shit. Acho que toda a gente. É assim, e a cena que eu mais gostei é que o Anakin não tomou nenhum lado até testar os dois lados e perceber que mesmo os Jedi erraram. Acho que isso foi uma das coisas que eu mais gostei. E depois a maneira como ele se revolta contra. Pronto, a Imperadora. Ela é Imperadora. O Imperador. Não, ela é Imperadora. Quem é a mulher? A mulher era senadora na altura. Mas ela era Imperadora no planeta. No planeta dela ela era rainha, só que depois acabou os termos dela e deixou de ser rainha, porque pelos vistos as rainhas no planeta dela são eleitos. Não é presidente, é rainha. Nunca percebeste isso? Não, por acaso não percebi isso na história, mas ok. Pronto, e ele. Gostei como ele se revoltou. Eles conseguiram arranjar ali uma maneira muito coesa de ver a revolta dele contra a própria mulher que ia dar os filhos a ele. E depois a fixação dele em não querer perder a mulher como perdeu a mãe. Pois é. O Lucas queria mesmo mostrar isso, estás a ver, que ele tinha visões e que estava a prever outra morte, percebes? Sim. Yeah. Sim. Tanto que essa cena, por exemplo, da mãe está para morrer, duvido muito que tenha sido o Imperador, percebes? Não foi o Imperador, isso foi mesmo ele. Pronto. O problema é que dizem que o Imperador injetou isso na mulher porque ele tinha contado o que ele fez em Tatooine, no episódio 2. Ele contou ao Imperador, então o Imperador jogou com isso. Okay. É o que dizem, não há provas. Não, mas gostei, e pronto, o Anakin a tornar-se o Darth Vader. High ground! E mesmo assim tu notas que quando ele lhe chama a primeira vez Darth Vader, ele ainda não está muito ciente daquilo que está a se tornar. Exatamente. Só depois de fazer alguns objetivos para ele é que ele começa a ser possuído pelo Darkseid. O que é que tu achaste do Lightsaber Fight? Da final? Sim. Eu senti que havia partes que estavam muito coreografadas e outras não. Estás a perceber? É tipo. E pronto, o final é tipo. Eu gosto mais. Isto é que é bem controverso. É que é tipo. Eles neste filme estão a errar em meter o final da fight, ele ter o high ground, tem a vantagem sobre o Anakin. Estás a ver? O Obi-Wan ter a vantagem sobre o Anakin. Mas ao mesmo tempo isso contradiz o que o Anakin fez ao Darth Maul. O Obi-Wan fez. Ou o Obi-Wan fez. Tens razão. É que tu tens mesmo razão. Contudo, há uma situação. Mas faz mais sentido, atenção, faz mais sentido o que acontece no terceiro filme. Sim, mas também tens atenção. O Darth Maul estava convencido que eu não tinha hipótese daquela situação. E foi surpreendido. O Obi-Wan tinha a certeza que ia ganhar. E o Anakin, orgulhoso com a merda na altura, fodeu-se. Pois, porque sentia que tinha mais habilidade que o... Exatamente. E tinha, é assim, eu acho que a batalha, é assim, a ser honestos, tipo, aquela batalha foi um bocado biased towards o Obi-Wan. Mas dá para ver que o Obi-Wan teve dificuldade extrema contra o Anakin, porque basicamente foi a situação do aprendiz super dotado contra o mestre que trabalhou a vida toda. Yeah. Estás a perceber? Sim. Também é aquele problema de continuidade, toda a gente disse, então se eles tiveram esta fight tão magnífica, porque é que fizeram uma fight de merda no episódio 4? Os filmes têm quase 40 anos de distância.
Não, quase pronto. não, 20. Não, 20. Não, 20 não, foda. Então, 25. 80 Não, não, aquilo 77, o outro foi em 2005. 80, 90 e quase 30 anos de distância. Mas O pronto, que é que tu achaste da série Star Wars se agora já estás dentro dela? é assim, Ainda acho que a série Star Wars, acho que o ponto mais negativo da série Star Wars não é a série em si, mas sim os fãs. Sou-te honesto, sou assim completamente honesto. Acho que os fãs às vezes complicam demasiado a vida deles, para bem deles mesmos, estás a perceber? Por isso é que eu sinto que tu, por exemplo, tu malhas demasiado no Last Jedi. Não, eu malho no Last Jedi foi por causa que eles estragaram a visão original da personagem. Mas a questão que eu estou aí engraçada é a seguinte: é que quem deu malho nas prequels foram os fãs dos originais. E quem está a dar malho nesta trilogia nova são os fãs das prequels e dos originais. Opa, eu sou completamente fã da segunda trilogia. Gostas da série? Ainda te falta ver muito, jogar muito o jogo para acompanhar a Legends. Sim, é assim, atenção. E foi aquilo que eu já te disse num de vários debates que já tivemos de Star Wars. Nós não sabemos até que ponto é o que é que a Disney está considerado canon. Não, o que a Disney está considerado canon é o seguinte: é os filmes, tudo, os desenhos animados, os livros no meio dos filmes. Antes do episódio 1 para trás, que supostamente era The Old Republic, não é canon, apesar de haver um jogo que é o MMO. Ainda não se sabe bem se vão pôr aquilo canon ou não, porque se porem The Old Republic canon, tem o Knights of the Old Republic canon e já é para aí quase 1000 anos de história que eles têm de contabilizar. Eu não sei muito bem. Estão tentados a meter, não é? Porque era estúpido se não metesse. E a partir do 6 para a frente está. Para aí uns 40 e tal livros foi tudo. Mas nós já falámos disso e é bem verdade. Eu acho que esta, em vez de estarem a puxar a história para a frente, porque não contar mais atrás? Pois, porque a história está contada. Isto é outra vez rebeldes contra o Império. E supostamente os rebeldes tinham conseguido converter a situação. E a República não é só 5 planetas, são dezenas de planetas e a República foi destruída. Isto está mal contado. Não sei. Eu acho que a história acabou no 6 e acabou bem. Eles queriam prolongar. Pronto, é a sua narrativa, façam o que quiserem. Está a correr mal, na minha opinião está. Mal, muito mal mesmo. Na minha opinião está a correr mal. E eles tinham um universo tão bom para trás, que era os do Old Republic, onde era mesmo Sith e Jedi mesmo, no seu auge, milhares contra milhares. Não sei. Isso é que era excelente. Era isso aí podiam fazer tipo uma coisa à la Lord of Rings com... Completamente. E o que eu acho para terminar, que nós estamos a estender bem, isto é quase uma hora mesmo. Eu vou ter de ver se corto isto, mas isto não vai cortar muito. Basicamente, qual é o problema desta série? É que não houve pensamento lógico do episódio 7 para o 9. Eles estão a fazer à moda que vão fazendo. E não pega. Está a ser um bocado. Deviam ter. Porque, pelo que eu percebia, a segunda trilogia, o George Lucas, ele já tinha os 3 filmes planeados. Eu já sabia exatamente o que queria fazer. Exatamente. Alterou algumas coisas, mas já sabia o que queria fazer. E nestes filmes não, está a ser feito filme a filme. E é esse potencialmente o pior erro. Pessoal, espero que tenham gostado deste debate, deste nosso top de Star Wars. É muito longo, peço desculpa que este vídeo... Não interessa, mas isto fica como especial de início de ano, ou seja, tens a missão de o meter entre dia 1 e dia 2. É fácil, eu acabo isso hoje. É? Pronto. Bem pessoal, espero que tenham gostado e... bom ano pessoal.